Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao podcast que começa agora do Instituto Hugo de São Vítor. Nós deveríamos ter feito no último podcast assim, uma comemoração por termos chegado ao 20º episódio do podcast. Não fizemos. Então agora o 21º fica aí registrado que este é o 21º podcast do Instituto. Ah, bom, isso, tá explicado, comemoraremos nos múltiplos de 7. E este é o podcast do Instituto Hugo de São Vítor, com patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor. É só hugodesaovitor.org.br, hugodesalvitor.org.br e Escola Clássica. Escolaclássica.com, aprenda grego e latim na Escola Clássica, Sociedade Chesterton, Brasil. Leia Chesterton e Humanidades na Escola Clássica. Bom dia, boa tarde, boa noite, Eduardo Rocha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma pauta que eu ainda não entendi muito. Eu vou dar um tema para vocês. Quando eu cumprimento assim, né? Um tema no Brasil significa dever de casa. E aqui significa tema. Quando eu cumprimento vocês têm que dizer alguma coisa, assim, uma frase impactante, assim, né? Bom dia, não sei o quê, e aí daí tem que preparar uma frase impactante. Bom dia, Galacta! Mais ou menos nessa linha, assim. Nessa linha, tipo programação neurolinguística, é isso? Isso. Tá. É um gatilho. Desculpa, gente. É um gatilho. É muita... Não, é que é muito... deslocamento, assim, né, de tarefa, tava ali escrevendo e tal. Daí... Deslocamento, isso é tudo que você precisa vencer para vencer na vida. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário Carboneira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Papa do Digital. Olha aí, ó. Essa é a minha palavra gatilho aí. Aí... Não, tô dizendo que nós temos... E outra coisa que eu queria dizer é que a gente tá com a nossa Bíblia aqui, peço que todo mundo faça o juramento. Ah, claro, isso daí é a Bíblia Instituto aqui. Foi escrita pelo Northrop Frye. Um nome difícil de dizer. De onde veio isso? Fry é um nome ali, deve ter uma corruptela de livre mesmo, da palavra indo-europeia germânica, e que virou ali fry, escrito de um jeito que parece mais fritar, assim, né? Air fry. Mas Northrop também é germânico, com certeza, deve ter alguma coisa, esse trop aí tem jeito, esse op tem jeito de ser alguma coisa relacionado a árvores. Mas esse trop é floresta, alguma coisa assim, mesma etimologia de tree e coisas do tipo uma aglutinação, então floresta do norte. O nord não significa floresta exatamente norte, tem que ver o que é. Sim, eu tava falando aquelas etimologias... clássicas da antiguidade, assim, parece isso, parece aquilo. Que inclusive tem um nome específico, Aristóteles, agora eu já esqueci, então, mas o Aristóteles fala disso na retórica, dando o exemplo aquele do rato, não é? Que os ratos são animais muito nobres porque deles provém os mistérios, não é? Mus, que é rato, e aí então deles provém os mistérios. Exatamente. Mas o Aristóteles diz que já não é para fazer isso aí, mas ninguém deu ouvidos e continuou fazendo, continua até hoje, porque isso aí é muito legal, né? Dane-se o Aristóteles. Não, a etimologia é um campo ainda onde existe alguma liberdade, eu acho. Literária, né? Eu quero dizer assim. Não, exato, porque sim, existe. É que na verdade. Depois é que resolveram chamar de etimologia o estudo histórico mais preciso possível e mais científico possível da origem das palavras, mas a etimologia, na verdade, ela trata mais com som do que com qualquer outra coisa, com semelhanças sonoras, retóricas mesmo, poéticas, não se entrava em questões científicas. Né? Por isso que, como o Hugo de São Vítor diz que pan é tudo em grego, e panis, que é pão em latim, se chama assim porque ele está presente em todas as refeições. Pô, isso é muito mais bonito. Isso é perfeito. Isso aí que faz sentido. O resto é tudo caça daí. Exato. E aí tu vai lá, esse pão também significa a matéria-prima que está em tudo. Exato. Simbolicamente também Simbolicamente vai, né? E mas música de mus. De rato.
Vem de rato, Musa e rato, claro. Tudo, né? Tudo que tu vai fazer, daí tu usa o pão pra comer, que nem gringo aqui, né? Tu tem que meter pão ali. Vai dar um pão pra botar no tótil aqui. Não, o pão é o alimento da civilização, né? O pessoal diz, dieta low carb, não sei o quê. Eu digo, isso aí, vamos ver, né? Mas assim, o que trouxe a civilização foi pão, né? Grão, moído, com água e assado. É isso aí que fez com que várias pessoas pudessem viver num território muito reduzido, assim, e pudessem ajudar umas às outras, e aí sim surgiu a civilização. Uma vez por dia, né? Agora você vai comer 6 refeições por dia. Se você come um pão agora, você janta. Exatamente. Você come pão. Outro, né? Pô, então vai cortar o carbo e corta outras coisas aí, a batata frita. O mendigo me pediu R$2 para comprar pão. Eu já dizia o Michel Temer, né? E eu disse, meu amigo, agora é 8 horas da noite, se você comer pão agora, você não janta. Não, é isso aí. Muito bem, mas o tema hoje o tema não, no podcast não é tema, como é que é? Pauta do... o que for do podcast de hoje é expressividade da língua portuguesa, já é um tema que a gente queria falar. Ou a falta dela, não é? Então, que já era uma coisa que nós gostaríamos de falar há algum tempo, e que se faz cada vez mais preciso, não é? Porque nós todos percebemos aqui agora, neste exato momento que falamos português, que nos falta muito da expressividade que outras línguas possuem. E não é só o português que tem falta de expressividade, não é? Ou será que isso foi sempre assim? Mas, primeiramente, precisamos explicar por que nós achamos que a língua portuguesa é pouco expressiva. Eu vou ser o último a dizer isso. A dizer a minha opinião. Porque a língua portuguesa é pouco expressiva comparada com outras, é claro. Mário Carboneiro. Olha, e é interessante, né? Porque vai ter quem diga que ela é bastante expressiva em relação, inclusive, ao português de Portugal, falado em Portugal. A gente está falando principalmente de língua falada, né? Sim, língua falada. Não apenas, mas principalmente. E o fato de que soa fraco. Soa fraco. Mas eu não acho. Eu acho que o português de Portugal muitas vezes soa mais enérgico. É muito mais enérgico, eu acho. Por fazer uns cortes abruptos no fim da palavra, eles enfatizam muito mais o acento, né? E conseguir ser mais contrito daí, né? Enquanto que aqui nós alongamos muito e pomos letras até onde não existem e tal, né? O cara diz indignar, eu me indigno, e põe até a sílaba tônica onde nem vogal tinha. É a única sílaba tônica onde não há vogal. Indigno. Eu me indigno com isso. Aí fica expressivo, né? Outra terra, aquele advogado. O advogado. Né? Pelo menos não é tônica ali o advogado, né? Às vezes o cara faz advogado. Sei lá. Você vai fazer pró, paroxítono, assim, né? E aí uns vão dizer que é parecido com o italiano, porque é mais cantado e tem esse uso mais, essa ênfase nas vogais e não sei o que. Também não acho, porque tu vai ver um italiano falando, tu é arrastado pelo cara falando. Agora no português, né? Não sei. Não sei se está faltando gritar, porque os italianos gritam mais, né? Faltando técnica vocal, né? Isso sim, isso nem no Brasil nem em Portugal a gente tem, assim, a gente fala muito pra dentro e tudo muito fechado e tal. Mas eu acho também, sei lá, o russo, eu acho que ele também não é expressivo, até porque tem a sonoridade tão parecida, assim, com isso a gente tá falando aqui, ao nível sonoro ainda. Nível sonoro. Ao nível de sonoro. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, é que, por exemplo, quando tu vês um filme espanhol, argentino, mexicano eu não me lembro de ter visto filmes mexicanos aí ultimamente, né? E o que eu vi do México é o Chaves, e isso era dublado, né? Porque é bem mais legal dublado, o legal do Chaves é a própria dublagem, assim. Mas quando tu vês um filme de uma língua tão parecida, assim, espanhol, tanto da Espanha quanto da Argentina, que são os dois opostos, assim, aí no meio, entre a Espanha e a Argentina, existe uma série de outros registros da língua espanhola,
mas talvez o argentino que mais se afaste da pronúncia daquele... até por uma questão geográfica, talvez, né? Mas, e por também muita influência estrangeira, como é o caso do Brasil, certo? A diferença do português de Portugal para o do Brasil é porque aqui a gente é um país não só de imigração portuguesa, mas a quantidade de japoneses, libaneses, alemães, italianos que nós temos aqui é algo impressionante. Fora a língua indígena que já existia aqui e as línguas que vieram junto com os escravos africanos e toda uma fonologia própria que influenciou a nossa forma de falar. E por isso nós nos distanciamos tanto da pronúncia de Portugal. Não que ela tenha se mantido intacta desde o século XVI, mas ela é diferente e não sofreu essas ondas migratórias como nós tivemos aqui no Brasil e essa influência, e tanta influência assim de línguas estrangeiras, não é? Sim. Agora, a Argentina também acontece isso, mas o espanhol mesmo na Argentina ele não perde a expressividade, ele consegue ser algo que qualquer frase ela é muito forte, mais forte do que em português. Eu vou dar um exemplo. Do último filme, eu acho, argentino que eu vi, e eu nem me lembro qual é, mas existia simplesmente a frase assim: "Que decís?" Certo? São 3 sílabas. Que decís? Que decís? Em Portugal, se nós fôssemos dublar isso aí, nós teríamos que encaixar na boca da atriz dizendo: "Que decís?" Que estás a dizer? E no Brasil, o que você está dizendo? Certo? Não dá. Que merda é essa? Exatamente. Aí que nós vamos chegar na questão Aí- toda. Se nós não pusermos palavrões, tanto no Brasil quanto em Portugal, nós não temos expressividade sonora. Nós dizemos talvez tantos palavrões porque para ganhar expressividade. Enquanto que em espanhol realmente não é necessário. Não, mas nos Certo. gregos ali, que na Serra, ele dizia: "Maquê!" Mas tudo bem, mas aqui é sim. Não é português, né? Mas é um recurso de dialeto, assim, exato. local. Não é só que não soa, Tem que enérgico. usar uma gíria. Sempre tem que usar uma gíria, uma coisa muito, sei lá, muito local, muito Sim. porque realmente na língua culta não vai, não O que pensando tu agora, disse, meu? É. Mas Qual é que é a truta? não é só que não soa enérgico, assim, que não não precisa expressa. ser, por isso que eu queria dizer, não precisa ser exatamente um palavrão, mas tem que ser uma gíria, tem que ser Não, exatamente. uma coisa Não. de dialeto. assim, Exato. praticamente. Mas também não soa genuíno. Certo? Genuíno no sentido de se o cara. Isso aí não é assim que a gente fala. Naturalmente É. ninguém vai se expressar desse modo, Não é? com indignação. Não é assim que a gente fala. Isso aí que tu tá falando é interessante, porque é de uma obra artística, e aí a gente vai ter que traduzir, e aí vem considerações tipo, não pode falar palavrão na obra, senão fica feio, senão não sei o quê. E aí eles vão lá e traduzem assim, né? O que você disse? O que você disse? É. No máximo. Mas é só ver que o filme brasileiro que já fez algum sucesso fora do Brasil, e mesmo dentro do Brasil, é o filme que tem palavrão, né? No caso, o Tropa de Elite, Cidade de Deus e tal, são só filmes cheios de gírias e de palavrões, que são intraduzíveis, inclusive. Né? Não tem como traduzir "tá de pomba girice comigo, rapá". Tá, are you fucking kidding me, man? Fica ruim, né? Assim, não tem como expressar isso aí, assim, toda a força da pomba-girice. Inclusive a conotação ali da pomba-gira e não sei o que. Exato, exatamente. Então, a conotação é um negócio meio... É profundo. profundo, né? Então tem toda uma mitologia aí por Brasil trás profundo. que é o Brasil profundo, é o Brasil real. O Brasil tem que ser iniciado no Brasil Mulambo, né? É o Brasil Mulambo, que é o Brasil real, é o Brasil Mulambo, né? Mas enfim, né? A questão é toda essa. Aí a gente tem dificuldade, talvez por usarmos também muito
Tem que ver a questão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Só que assim, a maioria de nós foi formado na sua forma de falar pela televisão. Hoje em dia, talvez as novas gerações sejam um pouco diferente disso. Eu nem quero pensar no que vai acontecer. Mas a nossa geração aqui, de nascidos nos anos 80 e 90, o pessoal acaba falando a língua informal da novela e a língua formal do William Bonner. Quando eu quero falar um pouco mais formal e tal, eu falo que nem o William Bonner, que nem o Cid Moreira e tal. Quando eu tô assim, falando normalmente com as pessoas, eu falo a língua das novelas da Globo, né? E essas línguas, e isso aí não é algo expressivo, né? Não tem inclusive tem palavras que ninguém nem consegue usar no dia a dia, porque elas são palavras de novela, né? Ou língua de dublagem, que é uma língua que só existe na dublagem, com vocábulos como, por exemplo, tira, né? Os tiras, e nunca ninguém disse isso no Brasil, mas todo mundo entende porque é assim que se diz nos filmes, certo? Para traduzir copo, então traduz por tiras, certo? Se fosse uma tradução mais sincera, talvez fosse, sei lá, os porcos. Agora sim, ninguém numa briga... Desculpem os brigadianos que estão escutando isso aí. Não, é que aqui no Porto Alegre tem isso, né? Exato, mas isso aí é gíria de... Grande... de punk, né? De tigre. De bandido, assim, é gente que vai no jogo de futebol no estádio. Desculpem os espectadores de futebol. A gente tem um fanático. Um abraço para todos. Tá muito enganado hoje em dia. Para todos os membros da Brigada Militar, que é uma corporação que orgulha a todos nós, certo? Porque uma das melhores e mais respeitadas polícias militares do Brasil, cujo povo mais respeita, admira e se orgulha. Tanto que nós nem chamamos de polícia militar, nós chamamos de brigada mesmo, certo? A brigada. Os brigadianos. Brigadianos, nós chamamos. Os brigadianos. Isso. Jano, claro. Exato. Acho que isso aí é o suficiente para nos livrar. Né? Não, mas claro, mas eu tenho um respeito enorme pela Brigada Militar. E salutar, né? E aí mas enfim, qual era o assunto mesmo? Ah, sim, não é? Então que nós nos baseamos muito na televisão. E aí, por exemplo, numa briga no Brasil, nunca ninguém consegue permanecer nessa linguagem da novela e do Jornal Nacional ali e tal, né? Porque ninguém numa briga entre marido e mulher diz assim: você é um cafajeste, certo? Nunca nenhuma mulher brasileira disse isso para o seu marido, certo? Porque cafajeste não é uma palavra expressiva, certo? Não tem nada nessa palavra. Ela só funciona na novela. Uma proparoxítona, desculpa, uma paroxítona. Não, mas não era isso que eu queria dizer. Muita sílaba, né? Tem muitas sílabas. 4 sílabas ali. Então tem que ser coisa curta, né? Tem que ser coisa curta. Esse é um dos problemas também do português, é muita polissílabas. Tem muitas polissílabas e tal. Talvez seu besta, né? Alguma coisa assim. Não, tem palavras muito mais. Vou dar uma palavra expressiva, são os terminados com ão. Isso aí em português a gente tem essa vantagem que a gente tem palavras terminadas com ão e que são expressivas, tipo mangolão, né? Mangolão. Não é nem mongolão. Não é nem mongolão. Não, é mangolão. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal diz mangolão. E diz voadeira também, não voadora. Certo? Então, aí tu consegues assim, montar um negócio para ameaçar alguém, tu pode dizer assim: eu vou te dar uma voadeira, ô mangolão. Certo? E aí funciona, né? Tu acha que eu sou um cagalhão e não vou te dar-lhe? Essa aí. Né? Vou te dar-lhe. Eu vou te dar-lhe ainda pressupõe nos queixos. Exato. Vou te quebrar a tua cara.
né? Vou ter que quebrar esta tua cara e tal. São coisas assim, enfim, né? Na violência que podem funcionar. Assim. Mas, enfim, só que não é isso aí para ser... Aí vamos para o segundo aspecto, né? Isso aí para ser escrito não funciona. Exatamente, e aí vai ter esse abismo aí. Vai ter esse abismo porque, primeiro, isso aí tudo é regionalismo, a expressividade está toda no regionalismo. Assim. Então, é a mesma coisa, em qualquer região do Brasil, tu terás a forma específica de brigar, né? E não é chamando o outro de cafajeste, isso é a forma novelística da coisa. E um escritor que daí vai assumir uma linguagem literária, assim, de tipo de... É meio complicado, né? Tu não pode te basear numa linguagem dessas, assim, para fazer Enfim, né? É difícil escrever agora, né? É difícil passar isso aí para o papel. Como a gente só tem regionalismos para escrever... E a gente vê que é a única coisa que acaba funcionando, mas que deixa a tua escrita de difícil acesso, certo? Como por exemplo, é maravilhoso, Simões Lopes Neto é maravilhoso, só que ela é de difícil acesso porque tem que conhecer aquele regionalismo e é uma coisa muito de época também, assim. Muito, não é regional do estado todo aqui do Rio Grande do Sul e também é algo que já não se fala há mais de 100 anos, assim, aquela forma ali de se expressar. Mas ele consegue dar bastante expressividade sonora na fala dos seus personagens, mas é algo difícil e não sei se é possível trabalhar isso aí, né? Já que nós temos bastante diferença entre as diferentes regiões do país, E aí que tá, né? A linguagem literária era para ser uma coisa que unifica. Então, e ela é baseada numa tradição, e essa tradição, né? Tem a tradição de cada país, tem uma tradição mais ampla, que é a tradição que tá ali na mitologia, né? Nas narrativas sagradas, a Bíblia e etc., lendas e não sei o que. Tudo aí tem um conjunto de referências também que poderiam ser usados. Infelizmente, nós não temos isso mais no Brasil, porque se quebrou, de certa forma, a cadeia dessa tradição. Não estou dizendo que isso resolveria, aí que tá a questão, né? Porque tu vai fazer uma descrição de uma briga moderna, tu não vai poder simplesmente apelar a alguma referência ou falar como falavam os personagens do Machado de Assis, do Lima Barreto, etc. Né? Então é uma coisa realmente difícil. Tem a questão do regionalismo. Até tem alguns palavrões, que seja, que tu vai ter que usar, algumas expressões que são mais de amplo uso no Brasil. Né? Não sei, tem que te virar. Sei que é um problema. O que a gente está lançando aqui é exatamente essa problemática. Por exemplo, eu acho que até a metade do século XX, alguém traduziria o querecis, que eu citei ali antes, como qual. Qual? Certo? É o que aparece desde o Machado de Assis, passando pelo Lima Barreto, chegando no Marquês Rebelo e tantos outros assim, que é o qual. Certo? Qual? Não, hoje em dia nós não temos nem a tonalidade com que isso era dito. Exato, a gente não sabe mais como isso era dito, né? Então, não... Tem também qual nada para dizer... Né? Qual nada, Né? Não é nada disso. Né? Qual nada. Qual nada. Mas não sei como é que eles diziam isso. Exato. Né? Então seria necessário... E com certeza é uma daquelas palavras que varia bastante a própria entonação, né? É como é o caso do Bá, aqui do Rio Grande do Sul, que ele tem diversas entonações assim, que não são reproduzíveis. Sim. A gente pode até tentar, assim, a gente tenta no WhatsApp, pelo menos eu tento, assim, né, tentar reproduzir ali da forma mais fiel possível, né, com a diferença entre um Bá e um B, certo? São coisas diferentes aí que a gente tenta reproduzir, mas, enfim, é quase impossível essa reprodução de forma escrita. Enquanto que em muitas línguas isso aí acontece
de forma bastante natural, né? Eu acho que todos os falantes de espanhol, claro que uns mais e outros menos, mas todos eles têm muito menos distância. Momento musical. Momento musical. Tem muito mais distância. O que ela tá cantando? Não sei. Tem alguém que está cantando no andar de cima aqui. É no andar de cima, fonoaudiólogo. Mas há muita distância entre o português falado e o português escrito, pelo menos uma distância maior da que existe entre o espanhol falado e o espanhol escrito. O que acontece, por exemplo, com o italiano? Cada língua vai ter a sua particularidade, né? Mas o italiano, a questão é que a língua falada, ela é tão distante da língua escrita que ela é uma outra língua, porque o que as pessoas falam não é o italiano que está na gramática, que está nas obras literárias, mas sim cada um fala o seu dialeto local, não é? A pessoa só fala na escola, na universidade, com pessoas de outras regiões, ele acaba falando italiano standard. Não? As pessoas entre si, elas falam um dialeto que é outra língua, com a sua própria expressividade e tal. Isso fez talvez com que a língua conseguisse ter uma expressividade literária mais elaborada, não é? Quando o sujeito ele precisa pensar, olha só, eu tenho isso aqui no meu dialeto, mas como eu digo a mesma coisa no italiano mais culto, no italiano escrito. E o sujeito precisa buscar recursos e aos poucos isso vai se desenvolvendo e hoje em dia o italiano ele tem mais expressividade. Mas tem uma questão toda fonética também no italiano que independe disso. O fato do italiano ser bem staccato e contrato quando deve, staccato quase sempre, assim, então em todas as sílabas. O fato do italiano ter a presença de mais fonemas T para os particípios do que o D, certo? O D amacia demais a palavra e tal. Então isso, pelo menos para a gente, o que faz parecer com que o italiano seja mais expressivo, né? Agora, obviamente, se nós formos prestar bastante atenção o que acontece com os nossos filmes e novelas, que não tem nada de expressividade sonora na fala dos personagens, é pura questão que o roteirista, não é o roteirista, quem é que escreve o texto? É o roteirista? É o roteirista, sim, roteirista. Né? Ele não é um sujeito muito criativo e põe poucas palavras, na verdade. Os diálogos são todos, as falas são todas muito curtas, são muito impulsivas e coisas muito simples, assim, não pode complicar muito. A gente nunca pega um filme onde o sujeito realmente põe muito texto, né? Não tem isso. Assim, longos discursos num filme brasileiro não existe nenhum. Não tem nenhum filme que tenha um longo discurso. Monólogos, assim, porque é uma coisa que, né, monólogo é uma coisa artificial, mas que no teatro principalmente é usado para expressar o pensamento real do personagem e tal, né? Mas no Brasil não tem, é conversa no máximo mesmo. A instrução do Capitão Nascimento, né? É uma instrução, né? Como é que é? Estratégia. Exato. Uma piada ali e tal. Claro, né? No máximo. Não, ok, até tem, por exemplo, no Tropa de Elite tem a narrativa, né? A narrativa é o pensamento dele. É mais ordenado ali. E funciona ali, apesar de que muitas pessoas não gostam de narrativa e filme e tal, acho que é um mecanismo mas eu acho preguiçoso, né? Parece meio preguiçoso, né? assim. Mas acho que ele funciona bem para, né, destacar o que o cara tá pensando. Mas isso é tudo assim, isso é coisa do diretor, porque como é o nome do diretor mesmo? É o Padilha, não é? Padilha. Tudo que ele faz, o Narcos é assim também e tal, todos os filmes dele é assim. Tem a narração. Tem uma narrativa, tem que começar ali com um sujeito narrando e tal, e dizendo uns palavrões na narrativa. Isso. Assim, né? E fica artificial. Força, fica um pouco artificial, por mais quando... Bom, se tem um lugar que tu pode dizer palavrões é pensando, né? Assim, não vai ferir a honra de ninguém, nem nada disso, assim, não vai ofender ninguém e tal.
Mas fica artificial o sujeito dizendo um pensamento em voz alta, porque os pensamentos eles não são assim tão ordenados quanto um discurso, né? Então, quando é um pensamento, se é um pensamento, ele é desordenado. Se quer botar um pensamento no filme mais realista, ele teria que ser mais desordenado. Nem tem como, na verdade. Eu acho que é uma coisa que o pensamento parece que oscila assim, entre uma frase, uma imagem. Não, mas tu pode, isso já existe desde o teatro antigo, assim, né? O que o coro faz ali muitas vezes é o pensamento dos personagens, assim. São as conclusões que os personagens, não só de um personagem único, mas de vários. Mas ainda assim é artificial, no caso, né? A gente pega um coro ali. Sim, é isso. Aí funciona claro, então em alguma coisa muito mais artificial. Claro. Mas ainda falando, nem é o tópico exatamente, mas o cinema brasileiro tem o problema que os personagens praticamente não têm agência, né? Nas histórias brasileiras, então eles estão só sofrendo uma ação exterior, muitas vezes até misteriosa, que eles nem sabem, eles estão sofrendo é meio kafkaniano, assim, tudo. Exatamente, um destino tenebroso, mas que ninguém sabe de onde vem, e aí eles estão sempre brigando, estão sempre exaltados. E não tem Deus ex machina para resolver as coisas. Não tem, não, sempre acaba mal em geral, né? É uma tragédia... Pelo menos em geral, acaba mal. Anunciada, assim. É uma tragédia baixa, assim, né? Não é uma tragédia onde um herói fez, né, alguma coisa, cometeu um erro trágico. Não, o cara que foi arrastado até um final abjeto, assim, em geral. Então não tem como ele expressar, né, sentimentos elevados ou pelo menos uma intenção elevada, porque ele não tem. Mas enfim, é possível fazer sem palavrões? É meio difícil saber, porque a gente tem toda uma tradição de palavrões, não na literatura, mas no que se tem mais acesso, que é cinema e novela, assim. Novela não tem palavrão, mas cinema, quando surge o cinema brasileiro ali, governo militar, essa coisa toda, o pessoal, como não podia botar palavrão em novela, não podia dizer na televisão, mas no filme podia. Então era só palavrão, e ficava um troço caricato, né? Sim. Caricato ao extremo, aqueles palavrões, assim, porque é muito difícil tu dizer um palavrão num texto que tu ensaiaste, certo? O palavrão ele só surge automaticamente, assim, pelo impulso, e atuar com palavrões é muito difícil, né? E ver qualquer filme aí com palavrão é sempre um troço caricato. Sempre soa falso. Sempre soa falso, né? Sempre soa falso. E realmente é uma expressão de emoção mesmo. Exato. De emoção, geralmente, né? Não uma emoção nobre, em geral. Pode até ser uma indignação real, muitas vezes, né? A gente vê ali que essa tradição que passou pro Olavo, mas vem do Alborguete ali, era isso, era indignação, vamos dizer, nobre, contra corrupção, degradação moral e tal, por meio de palavrões, né? Para não dizer que... Enfim, né? Até hoje isso cria problemas. E gritos, né? Mas é só sonoro, assim, não tem como transpor esse papel, assim. Não, exato. Não tem como fazer um livro com essa expressividade, assim. Pelo menos ainda não. Pelo menos ainda ninguém conseguiu fazer isso. Os tiozão de internet tentam usando caixa alta. Caixa alta. Exato. Né? Mas quem lê um texto em caixa alta? Pelo amor de Deus. Eu nunca li nenhum post escrito em caixa alta, porque eu já sei que não vai ter nada sendo dito ali. Porque, na verdade é porque está sempre dizendo a mesma coisa. Intervenção militar. Essa a gente vê... Vamos cortar. Acho que o máximo... Vamos dizer que estão pedindo intervenção militar. Isso. Não, mas a entonação que o Mário deu não vai fazer com que isso seja... acho difícil. Não. O máximo que a gente vê em poesia, assim, eu acho que dá pra ver em Fernando Pessoa, alguma coisa assim, né? A gente pega lá um dos heterônimos ali, e ali tem um... ei lá! Um negócio assim, né? Mas é o máximo. O Padre Antônio Vieira, ali no discurso contra os holandeses, ele consegue ali xingar bem os holandeses e... Não, exato, bem, mas com a linguagem barroca é muito difícil falar hoje em dia, ou mesmo escrever, assim, né? A gente não vai conseguir prender a atenção do leitor nem por uma página, assim, né?
Exatamente. Vamos fazer como um exercício, alguma coisa assim. Eu acho Não, que é mas aí que tá. aqui no Talvez o que me parece. Teria que criar algumas figuras de linguagem aí que o pessoal entenda do que está sendo falado Isso. e que dê o efeito que a gente deseja. Mas Daqui a como? pouco não dá para fazer. Mas como isso, né? Tem que ter um grupo de escritores. Acho que esse é o ponto que... Não, aí esquece, não vai acontecer. Não, como assim? Não vai se criar um grupo de escritores que criem uma linguagem razoavelmente homogênea nesse grupo e a partir daí isso se dissemine? 5, 6? É. Ah, tá bom. Não, 15, 20, que seja, sei lá. Não, mas eu acho que é possível, assim, Não, com certas... existe algo, por exemplo, no Brasil que são referências a personagens conhecidos e que ligam a alguma... Isso aí. E que ligam a alguma situação emocional, alguma coisa assim, né? Como então, assim? Não, o sujeito que por exemplo, vamos pegar assim, ó, personagens desconhecidos, pegar Romero Brito e Paulo Coelho, tá? Tá, sujeitos assim. E aí tu tem certas coisas que tu pode descrever com esses dois nomes, assim, em termos de breguice, em termos de pseudo-inteligência, certo? Sabedoria. Pseudo-sabedoria, ou qualquer coisa assim, tu consegues, né, dizer assim, né, tu consegue usar esses dois nomes, não são palavrões, mas como uma referência à breguice, à pseudo-sabedoria, ao mau gosto, certo? Já generalizado, assim, porque eu não sei se hoje em dia não tem mais nenhum brasileiro que... Eu não conheço ninguém assim que defenda... Não, porque eu leio Paulo Coelho e eu acho bom. E tal. Não, eu não... Esse fenômeno eu nunca conheci. Eu sei que várias pessoas têm o livro. E Romero Brito a mesma coisa. O Romero Brito, Saulo Botelho. Tem o Saulo Botelho já. Saulo Botelho, maloqueiro. Exato. Não, mas é isso, o que o Marco estava falando que não, tem que aí ter um grupo de escritores para elaborar certa linguagem, que aí o pessoal vai, não, agora nós vamos todos ler essa linguagem. Não, isso não vai acontecer. A gente tem que pegar elementos que o pessoal conhece, até porque o negócio, a comunicação mainstream, internet, coisa e tal, não tem o que fazer com isso aí. Agora vai surgir um escritor, né, tipo um Dante da vida, que vai, né, estabelecer a nova linguagem brasileira. Isso não vai acontecer, é possível. Não, mas é para criar uma linguagem, pelo menos para um grupo de pessoas que vai tem criar interesse. uma linguagem, tu vai usar elementos da linguagem corrente. Não, é claro que tu vai usar, não estou dizendo que tu vai criar palavras, nem criar... Alguma expressão pode criar. Vai ter que pegar ali coisas que as pessoas conhecem e montar esquemas verbais ali, figuras de linguagem baseadas naquelas analogias que as pessoas vão entender. É isso que eu quero dizer, que o Northrop Frye fala, que a primeira educação para ele tem que ser a Bíblia, né? Por causa das referências, principalmente, como literatura, ele está falando ali, ele até diz, cheio de dedos, né? Eu sei que tem algumas pessoas que são contra isso, não sei o quê. Mas falando assim, a Bíblia como literatura e a mitologia depois, né? Isso é o mínimo. Que o pessoal tem que ter esse conjunto de referências a serem usados ali depois, né? Pô, dizer, a menina é muito bonita, ou a menina é uma Vênus. Vênus já é simples, né? Tô falando uma coisa simples aqui, né? Mas já é muito mais expressivo. Não, mas eu acho que é uma coisa, por exemplo, que pode ser usada... Todo mundo entende. Não, mas o pessoal pode usar assim, tu pode chamar o sujeito de Judas e chamar ele de Tomé, tu sabe do que ele está sendo chamado. Sim. Tu tá chamando de Judas, tu tá chamando ele de traidor, de Tomé tu tá dizendo que ele é um incrédulo. Cara, o Tomé é o grande cientista moderno, é melhor, ele tá certo, é um cético, eu sou fã de São Tomé. Ainda mais que ele foi pra Índia. Depois ele foi pra Índia ainda, exatamente. Certo, mas enfim, mas como essas duas referências, existem muitíssimas outras, né? Só que nós não temos o aparelho, nós não temos o uso contínuo da leitura da Bíblia, e a gente também não vai dizer, Holofernes, certo? Sim.
assim, como um tirano, como alguma coisa. Não, ele não tem esse uso, né? Então, mas alguns nós temos, né? Alguns nós temos e no Não, fim... é que nem aquele negócio, pô, ela é uma Helena de Troia, tá? E aí tu pode dizer, ele tá falando só da beleza. Não, mas e aí tem nuances depois, não, mas tem um problema. A Helena de Troia fugiu com o Paris, ela foi abduzida, né? Ela foi seduzida por meio de palavras. Existe toda umas nuances ainda mais profundas que se tu tiver domínio daquilo, tu vai poder usar no dia a dia e com essa nuance não vai ser só uma coisa chapada de que ela é bonita. Não, ela pode ser bonita, mas se deixou seduzir, ela pode expressar uma certa tensão que existe na situação. Certo? Não, mas isso existe. Por exemplo, a gente tem várias coisas que a gente usa que a gente até já perdeu a referência. Pelo menos eu perdi. Quando a gente diz que o troço é feito à moda miguelão ou dá um migué. Isso aí é expressivo para burro. Isso aí é muito bom. Assim... Não, eu fui ali, aí dei um migué e resolvi o negócio, né? Isso aí pra resolver tem que ter um miguezinho, né? Isso aí é muito bom. Isso aí na língua agora eu já não sei mais qual é a referência. Ou Gerson, né? Lady Gerson. Depois eu fui descobrir, eu tinha aprendido isso aí da Lady Gerson e tal, que era o cara querer levar vantagem em tudo. Mas daí eu fiquei sabendo que teve um jogador de futebol, que era o Gerson, e fazia uma propaganda em que ele tinha essa frase, assim, para você que gosta de levar vantagem em tudo. Sim. Né? Esse era o slogan do produto ali, não sei qual era o produto nem nada. Eu sou sujeitado, isso é Lady Gerson. Acho até que era um cigarro. Nem era tão grave assim, né? O pessoal não, exatamente, não era tão grave. Exagerou, assim, né? Exatamente, mas isso faz parte da anedota também. Sim, faz parte da anedota, não tem problema. Todo mundo quer se dar bem, assim. Sim. Nada, não quer ferrar com a vida de ninguém, mas quer se dar bem. Mas isso já é um assunto o brasileiro não é um povo que gosta bastante de se dar bem. Sim, não, mas é que daí eles criaram o gueto. Não gosta de se dar bem. Só que pra exibir. Só que isso aí é uma constatação sociológica, antropológica. O brasileiro é um sujeito que gosta de se dar bem em tudo, ou seja, ele gosta de levar vantagem, mesmo que isso seja imoral, né? O sujeito ganha o troco errado, aí né? De acordo. E aí ele ganha troco a mais e aí ele não diz nada, ele percebe, não diz nada, sai contando vantagem. O otário deu 5 pila a mais ali, otário. Né? E ele não vê assim que o sujeito vai se ferrar. Isso até é bom. E ele não quer o mal do sujeito, não, é que ele ama o seu bem por ridiculamente pequeno, de R$5, mais do que qualquer outra coisa. Mas isso não é o pior, porque o mais engraçado é que ele começa a se justificar assim, não, porque, a culpa foi dele, afinal de contas, ele tá errado, né? Depois vai ficar, também vem pra mim, vai achar que eu tô roubando. Exatamente, vai achar que eu sou um otário, pior ainda. E aí nós entramos aí na questão principal de tudo, né, que é o grande objetivo desse podcast aqui, é dizer assim, que o Hermes e Renato são os únicos que possuem a linguagem para falar do Brasil. Né? Nós já citamos aqui o Brasil Mulambo e tudo assim, mas é aquilo ali, porque sim, eles falam os palavrões debochando desse uso desenfreado dos palavrões que existe na mídia, e eles fazem de um jeito mais afetado, assim, né? E sim, é preciso estudar os palavrões, e é preciso estudar do Hermes e Renato. Não é, né? Cara, não é matéria certo? Não vamos pôr isso aí. Assim. Não é isso. Se tu não assiste Hermes e Renato, eu acho que tá perdendo boas risadas. Boas risadas. Tirar sarro do sotaque paulistano ali, Não, tira sarro de tudo e tal, né? Mas assim, não queremos, isso é importante que seja dito, pode parecer óbvio, mas é importante que seja dito. Não queremos glamorizar nem trazer algo que é só uma brincadeira, só um entretenimento como é o Hermes e Renato, para o campo de uma linguagem, para o campo de cultura e debate cultural. Não é que tu tem que escrever Dom Casmurro com a linguagem. Exatamente, né? A questão é que eles acharam algumas estratégias, acharam algumas formas de linguagem que funcionam. Exato, para falar do Brasil, assim. Que não existia. Né? Que não existia, exatamente, né? Não está no mesmo nível que nem o pior dos escritores mais eruditos e mais cultos.
Né? Sim. Não é isso, não é essa a questão. A questão é isso, que o sujeito diz assim, ó, ai, Jaqueline, certo? Isso aí, eles conseguem criar ali um mito, não é? Em cima daquela situação, de uma pessoa assim que não entende das coisas e que confunde tudo, né? Uma pessoa burra mesmo, e consegue dar isso aí de, né? Fazer a continuação da frase, ai Jaqueline, como você é burra, e tu, entre aqueles que conhecem o mito, pode só dizer ai Jaqueline, certo? Se torna inclusive mais leve, menos ofensivo. Sim. E, não é, enfim, é assim que funciona o mito, né? É assim que funciona o mito, é assim que funciona a linguagem. Só o fato de criar um Bossa ali, né? Exato. Tu criou o Bossa, pronto, ali já tem Não, Sim, certo. sim. eles captaram também tipos humanos, né? Tipos humanos, né? É o Joselito, o Bossa e tal, uns melhores que os outros e tal, né? Uns mais bem pensados, mas é isso, né? A questão é que não basta tem que ter muita gente esforçada fazendo isso. E aí o cara pode dizer, tá, mas qualquer grupo de humor faz isso, não é? Sim, em princípio o humor é algo que desenvolve muito isso aí, né? O humor é um tipo de literatura mais popular, assim, e tal, que faz essas coisas, Agora eu me pergunto... cria padrões linguísticos, né? Só completar aqui, por favor. Mas aí, daí eu vou dizer outra coisa. Aí tu tinha assim, não, mas não é assim. Quando tu tem o Cacete Planeta, pelo menos, era um negócio regional que não conseguia sair dali, que não tinha a penetração cultural que o Hermes e Renato pode ter, e não tinha essa capacidade, porque eles estavam ali na televisão, eles iam fazer um troço da Globo ali. Exato. E aí era o tal negócio, né? Na época, assim, uma musiquinha que dizia assim, não solte pum no elevador. Primeiro que quantos brasileiros sabem o que é um elevador, de andar de elevador? É bem pouca gente, principalmente. Que frequenta, assim... Que frequenta elevador, exato. Em penetração parece que vai ter o Jorge da Borracharia agora na Praça Nossa. Isso, o Jorge da Borracharia entra na Praça Nossa. Não, Jorge da Borracharia, né? Um abraço pro Cris Pereira. Pô, eu gosto do Cris Pereira. Cris Pereira É muito bom. Também é... Eu tô putão mesmo! Não é assim com essa voz, assim, tem que falar assim. Ô, meu nome é Jorge, tô na Borracharia, Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Um bairro bom ali, Santo Afonso. Para chegar na borracharia, o terceiro tiroteio esquerda. Não, eu ia só falar que a política fornece alguma coisa também. Se a gente vai ver personagem. Sim. Bom, agora aí é um campo que abre, né? Vai expressar alguma coisa, em alguma coisa o capitão o capitão. Cabo Daciolo tem que... Capitão, né? Capitão Nascimento. O Cabo Daciolo tem que se encaixar, entendeu? Claro, Em alguma coisa... Não, mas aí é que tá. Só que isso tudo, tanto o Hermes e Renato quanto o Cabo Daciolo, eles são tanto quanto evanescentes, assim, é difícil. Por como é mídia visual, não é escrito, entende? Se não é escrito, esquece. Ah, mas tá gravado. Não, esquece, cara. Esquece. Nem Legião Urbana mais a galera escuta. Certo? Como é que tu vai dizer que... Parece cocaína. Parece cocaína, mas é só tristeza. Certo? Pô, ninguém sabe mais o que O cara tá mais pra baixo do que com aquela música Vento no Litoral. Aquela é demais. Não, então o seguinte, é porque se não está escrito, certo? Se não está escrito, é difícil. Não tem como os outros terem acesso, assim, porque, por exemplo, por que os jovens, hoje eu digo jovens de 15 anos, 16, não assistem o Hermes e Renato? É porque eles não acham graça, ou é porque eles não entendem a piada? Não, é porque a qualidade do vídeo é ruim. É ruim, e aí, as coisas ali, tá assim... coisa caseira, muito tá pixelizado. Não for a estética dos Vingadores, não sei. Exato. O sujeito ele não consegue nem assistir um filme
Antigo? Dos anos 90, porque os efeitos especiais ele não... olha ali, certo? Então tem isso aí. O que acontece com o livro? Seria a mesma coisa se o sujeito vai ler o livro... Ai, não, olha aqui, esse uso aqui do pronome, certo? Sim. Como assim, cara? Qual é o problema? Sim, é de outra época, paciência. Né? O Deus Ex Machina ali dos Vingadores, dos caras da DC ali, é viagem no tempo agora, né? Tem um problema ali, não, é só voltar no tempo e... mas isso aí é algoritmo, né? Isso aí é algoritmo, é o que o pessoal quer ver. Só que, fudeu ali, acabou tudo na volta no tempo e Zumbi. Primeiro teve o zumbi, depois era viagem no tempo, aí vai tendo coisa assim, explosão nuclear, tem coisa do tipo assim, agora, né? Agora, agora é pandemia. No filme nem aceita assistir. Pandemia daqui a pouco vai ser o próximo, né? Se um dia acabar, e o que normal é que acabe, né? Pode ser que venha outra, Talvez mas... demore um pouquinho como a de Justiniano, mas nada, 3 séculos, assim. Exato, né? Não é uma coisa que a gente vai agora se michar. Um século, né? É o século XXI. O século XXI vai ser só 100 anos. Mas enfim, depois vai ter esse negócio aí de pandemia, né? Isso é assim com tudo, é o velho exemplo, assim, né? O cara o único exemplo que a gente tem de maldade hoje em dia é Hitler. É assim, a gente não tem mais nenhum mito. Hitler. Maldade. Hitler. O cara é um Hitler. Tudo é Hitler. E não só isso, né? Mas imagina se daqui a... Eu acho que assim, daqui a 2000 anos, o sujeito vai estudar a história do nosso tempo e ele pode chegar à conclusão que a Segunda Guerra Mundial, ou de alguns anos para trás, a Segunda Guerra Mundial só tinha Hitler, certo? E era a única causa e a única coisa que existia na Segunda Guerra Mundial, porque ele vai ver que todos os programas de televisão de história e que as pessoas só estudavam a história da Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil da ditadura militar, né? E é uma verdade, em princípio, assim. Mas só se fala nisso, né? A mesma coisa o sujeito vai estudar a história de Roma e só estuda Júlio César e César Augusto. E Calígula, certo? Como se fosse isso tudo o que aconteceu em Roma, né? Então... Mas não estuda, cara. Ele ouve falar do nome ali, Calígula, e ele, no máximo, vai saber que ele nomeou o cavalo para ser um senador. Olha, no máximo, que ele era um debate. O Nero, sei lá, botou fogo, pegou a própria mãe, alguma coisa assim, tá? Ele vai saber isso. Não vai saber o que aconteceu ali. Não tem a mínima noção. Então é só estereótipo, que nem o Hitler ali, é um estereótipo. É o estereótipo, sim, é o estereótipo. Tanto que tinha gente que não aceitou que no filme, aquele de Untergang, tinha uma cena, a queda. Tinha uma cena ali que era o Hitler fazendo carinho no cachorro, né, no pastor alemão, assim. Ele ali tratando bem o cachorro, e aí o pessoal, essa cena não precisava. Né? Porque estragou o mito, né? Estragou o mito. Isso é o que vai sobrar do Hitler. Vai ser aquela cena lá dele no bunker e todas as piadas ao redor daquela cena lá, as redublagens em cima daquela cena. Isso. É o que vai sobrar, vai ser só as piadas. Isso, porque o que mais tem sobre Hitler, na verdade, é a redublagem. Daquela cena... Ali dele falando... Eu não sei, não lembro. Eu vi esse filme, eu não lembro o que ele fala ali. Ele tá passando um esporro porque os caras passaram. Eu sei, é porque como eu já vi várias vezes a redublagem e eu entendi o que ele tá dizendo por trás. Essa é a graça do negócio, né? E aí eu não acho tão engraçado assim, porque se tu entende, aí não tem graça, né? Tu vê que o texto não condiz com o que ele tá dizendo, aí pronto, né? Não, mas ele só tá dizendo para deslocar uma certa tropa ali do general fulano de tal para não sei aonde, e aí eles avisam que aquele general ele já se entregou e não cumpriu com a ordem que ele tinha dado anteriormente, né? E aí ele diz, das war ein Befehl, das war ein Befehl, e tal, né? Isso foi uma ordem, não sei o quê, e aí ele disse, eu devia ter mandado fuzilar todos como fez o Stalin, né? Então isso aí
É isso aí que ele diz ali. Pô, tu acabou com a infância de muita gente. Exato. O cara realmente tinha gente que acreditava mesmo que tinham feito um filme em alemão falando sobre a nova escalação do Corinthians. Isso reage à escalação do Corinthians na final do Paulistão de 2011. Isso. Era tudo, né? Era tudo isso aí. Mas muito bem, né? Então a questão é que nós depois voltaremos. Esse podcast estava assim muito ameno. Exato. Tá muito. Né? Mas tá xoxo aí, porque o tema é uma. Tá xoxo, né? Mas bom, escutem o podcast mais uma vez da semana passada, que eu achei muito bom. Assim, aquele lá ficou muito bom. Que ele tava dinâmico. Tá dinâmico. Aquele da pedagogia que nós falamos ali. Bom, mas daí os assuntos tá em casa. Exato. E o seguinte, né? Bom é quando tem um problema e não tem resposta. Isso que é bom. Gosta muito de mas eu acho que nós não devemos dar uma resposta semana passada, porque não é o fim desse podcast também, aqui. Né? Esse podcast é simplesmente falarmos de coisas, né? Coisas aí legais. E a língua portuguesa é uma delas. É a nossa, na verdade, tudo aquilo que nós estamos dizendo é expressando dificuldades próprias aqui. Não é assim, julgando o que deve ser feito, cagando regra ou qualquer coisa assim. Nós estamos expressando dificuldades próprias, né? E ao som aqui, de aula de canto. Agora a gente falou de nazismo, eu lembrei do filme da lista do Schindler. E aí tinha lá o cara que era o comandante do... que Hitler, né? Hitler era o pior, né? O pessoal fica nessa história. Tinha o comandante lá do campo de concentração, acho que era ali perto de Cracóvia ali, ou Varsóvia, uma das duas. Sim, na Polônia todos. Polônia, sim. Acho que era perto de Varsóvia. E aí que é o Amangot. E o... Não sei se é assim que pronuncia. E aí... Não sei eu até tava brincando com os guris esses dias, né? Porque, às vezes o cara pega pesado ali, cobrança, não sei o quê. O Amangot é o seguinte, ele tinha a casa dele ficava em cima de um topo, assim, um relevo mais alto que tinha no campo de concentração e o campo embaixo. E ele ficava assim, sentado numa poltrona com a espingarda. Qualquer um que parasse de trabalhar, ele atirava no sujeito. Sim, tem essa cena aí, claro. Essa cena famosa. Então o cara ficava ali, matando quem parava de trabalhar. Então, né, o pessoal não pode reclamar muito, né? O pessoal, meu chefe é muito duro, né? Sim, não é esse aí que tem uma engenheira que tá ali trabalhando? Sim, essa é muito boa. Sim. E aí ela disse, tem que parar, tem que fazer tudo de novo, porque você vai cair, não sei o que, ele manda matar e faz tudo que ela mandou aí. Sim, ele diz, mata ali, não sei o que, agora faz tudo que ela mandou. Por que mandou matar lá? Não, sabe que ela enche o saco. Não, aí tem uma cena também que aí vai o Schindler lá e diz, fulano, não pega tão pesado, assim, olha só, se você, né, mais leve, ser um pouco generoso, até vai fluir melhor aqui com o pessoal, aqui os judeus vão trabalhar mais, essa coisa e tal. Aí ele, né, vem o guri ali e derruba um negócio, assim, o judeu, aí ele, não, tudo bem, filho. Na próxima eu tô certa, Cristal. Ele dá 3 passos, pensa melhor. Atira na cabeça do sujeito. Tá. Típico. Não. Durou 3, 4 segundos a generosidade do sujeito. Não. Eu sou psicopata, eu vou matar isso. Psicopata, né? Psicopata, mas isso é assim mesmo. A questão é essa, né? O pessoal não tem... É que não tem como... Isso já é uma outra questão, né? Mas é que não tem como retratar, exagerar os horrores cometidos pelos nazistas no seu governo, certo? É difícil exagerar assim. Também não foi bem assim. Não, foi sim. Foi? Certo? É difícil algo que tu não consiga exagerar. Tudo o resto pode exagerar, assim. Vamos fazer a cadeira do sujeito, vamos pegar aqui e criar um personagem terrível e tal. Pegar um nazista e fazer ele ser pior do que ele realmente foi. A criatividade humana não é capaz disso, certo? Assim, dentro do contexto da época e tudo isso aí, realmente não é capaz. Pode ser injusto com alguém que não foi tão terrível e tal, mas em linhas gerais, sim, né? Tudo aquilo ali foi terrível e não tem problema nenhum em ser retratado daquela forma, porque realmente foi. Né? Agora, uma outra questão foi a propaganda americana, e que isso demoraremos ainda séculos para julgarmos com
mais exatidão, não é? Porque não faz nem 100 anos que terminou a Segunda Guerra e tal, mas a propaganda americana fez com que o povo alemão inteiro se culpasse pelos horrores cometidos pelo Partido dos Trabalhadores alemães, né? E isso tornou uma população inteira num bando de frouxo, certo? Num bando de frouxo que, meu Deus, eu sou culpado por tudo, eu cuido muito das palavras, eu não posso dizer tais coisas porque pela minha própria condição de nascimento, certo? Isso é a primeira vez na história que aconteceu assim. Tu convence uma população inteira de que eles são culpados por crimes dos antepassados. Não, a primeira vez na história, talvez não, assim. Mas culpava até indivíduos por crimes dos teus pais, dos teus avós, alguma coisa assim, poderia até ser culpado por isso em legislações da antiguidade, né? Pela primeira vez, assim, foi uma população inteira culpada por crimes, né? E tá certo ou errado? Eu não sei, porque talvez se não fizessem isso, teria passado 10 anos, teriam voltado com as mesmas ideias, né? Talvez seria... Então não tem como julgar assim agora. Meia-culpa coletiva, porque, olha, pra cair naquela conversa fiada, esse cara, olha, tem que... Não, mas é que não, aí é que tá, é que não foi todo mundo que caiu, mas mesmo os que não caíram, depois eles caíram na história dos americanos, mas até culpado também, certo? Sim, mas o cara... Porque os americanos não tinham... Teve um processo lá que eles chamaram de Entnazifizierung, certo? Que é desnazificação da Alemanha, que era realmente caçar qualquer cara que tinha algum indício, interrogar e tal, se necessário, inclusive, prendê-lo ou julgá-lo e tal, né? Então se vasculhou tudo, né? Os aliados dividiram ali o país e olha, cada um é responsável pela desnazificação da sua região. Inclusive a União Soviética foi a que pior fez isso, não terminou o trabalho, né? Tanto que sobreviveu, o nazismo continuou assim, germe ali na União Soviética e até hoje continua, na Alemanha Oriental, né? Mas, então onde não tem gente assim que se sente culpada ainda é na União Soviética, porque eles não fizeram essa propaganda aí. Os Estados Unidos resolveram, não vai dar, é muito complicado, como é que a gente vai entrar em todas as casas, ver exatamente, né, ver o histórico de cada uma das pessoas e tudo, vai ser difícil a gente descobrir quem continua sendo nazista e quem não, certo? Sim. E aí os Estados Unidos, não, vamos lá investir só em propaganda, né? Ele vai fazer aqui o contrário, a gente vai, a próxima geração vai ser todo mundo, ninguém mais vai ser nazista porque todo mundo vai se sentir culpado por ser nazista, né? Então todo mundo vai se sentir nazista. Esse é o esquema, assim, um jogo psicológico muito forte que aconteceu ali. E não tem como julgar, não tem como saber se, mas não teria outra solução, não sei. Mas essa foi a solução, funcionou. Criou uma outra porcaria? Sim, certo? Que pela primeira vez tem um povo acovardado ao extremo, que com medo de falar, certo? Com medo de expressar-se. 2006 foi a primeira vez que num jogo de futebol da Copa do Mundo os alemães usaram bandeiras, certo? 2006. E as pessoas saíram na rua com cores da Alemanha e tal e comemoravam resultados do jogo de futebol, certo? Porque senão, eu não posso ir com a bandeira da Alemanha, vão dizer que eu sou nazista. Essa era a ideia, certo? Essa era a ideia. Talvez isso aí vá passando agora de geração em geração e o pessoal se fortaleça. Mas se voltarem a comer carne, né? Porque se ficar do jeito que está... Então é isso, né? Tem coisas que a história precisa passar, assim, precisa observar mesmo o que vai acontecer. Um negócio que aconteceu há menos de 100 anos é difícil de saber, né? E é bastante complexo a coisa. E o que isso tem a ver com o negócio da linguagem é que sim, esse é o poder da linguagem. Esse é o poder da linguagem. Porque, certo? Realmente, principalmente massificado, né? Sim, uma linguagem massificada e disseminada. Tu destruiu a autoestima dos indivíduos, não só de alguns indivíduos, mas de uma população inteira, assim.
por exemplo, recursos retóricos alemães que o Hitler utilizava já não se podem utilizar mais, senão é nazista. Não pode utilizar nada, não pode utilizar as coisas que o Hitler gostava, não pode comer a comida que o Hitler comia, certo? Tá, mas então não pode ser vegetariano. Pois é, isso aí que eu digo. Esse é o argumento que eu uso também com o pessoal. Isso aí, Comer um churrasquinho, né? Porque, aí, afinal, de o alguma Hitler maneira, odiaria esse churrasco. de alguma maneira, isso aí pode ser resolvido, porque, por exemplo, tu não... Daqui a pouco não... a gente andava esses tempos aí com aquela camisa, acho que eu não tenho ainda lá em casa, aquela SPQR. Sim. Essa é o Mussolini usava. A É. bandeira do Partido Fascista. Mas lá não tem propaganda americana. Mas esses dias o Ernesto Araújo lá falou isso aí lá no SPQR, o escambau lá pra elogiar o Senado lá e se fudeu aí, né? Foi elogiar, né? Foi elogiar. Não, o cara tava elogiando. Sim, sim. Aí que É tá. um elogio. Não, olha só como o Senado é importante. Inclusive em Roma tinha aqui, ó, SPQR. Tinha não, continua tendo. Entendo. Qualquer Senado, bueiro em Roma tá ali forjado na tampa do bueiro de ferro, tá escrito SPQR. Hoje em dia, se tu vai forjar um bueiro para pôr na cidade de Roma, tu vai fazer um poste e ele é feito pela municipalidade ali de Roma. A assinatura ali é isso aí, SPQR. Então, até hoje nunca se deixou de fazer assim. Faltou essa informação aí e tal, mas acho que não ia mudar muita coisa. Mas enfim, esse é o poder da linguagem, né? Quem duvidar disso, como diria o Huawei. Muito bem. Exatamente. Este foi mais um podcast do Instituto Hugo de São Vítor. Hoje muito ameno, muito tranquilo aqui. Fora o final, né? Fora o final. Mas são questões... Se tiver do 8 ao 80... Qual é a conclusão? Nenhuma, como eu disse, né? A conclusão não foi nenhuma. A conclusão é que tem que esperar a passagem, não sabe o que vai acontecer. Com esse caso específico. A questão da linguagem acho que deixou bem claro. Propaganda é um troço... Tanto a propaganda americana quanto a própria propaganda do partido nazista É. pra fazer tudo que foi feito, né? Mas os caras vão ali, aqui vamos fazer aqui o negócio mais ou menos assim, e daqui um pouco eles têm 30 mil homens na força de assalto deles. Como assim? Do nada, o partido... Não, o nosso partido ele tem um pessoal, ele dá um grêmio, né? Que faz aqui a nossa segurança e toca umas trombetas. Tem 30 mil homens, por acaso. Mas sabe por quê, né? A questão é que cumprir a lei é algo religioso. E aí, agora o que eu faço? Cumprir a lei. Qual lei? A que tiver. Eles vêm aqui pro Brasil, se o alemão vem aqui no Brasil, ele cumpre a lei daqui. Só ele, sozinho. Se ele tivesse aqui, se fosse dono do Chant aqui, quando saiu o decreto às 10 da manhã, ele tava com o buffet posto ali. Não pode fechar, ele ia pegar, jogar tudo no lixo pra casa. Exato, né? Quando, por exemplo, na sexta-feira sai o decreto que é para abrir as escolas, e aí tu abre a escola de manhã, e no meio da manhã sai o decreto, ele ia mandar todas as crianças embora. Claro. Né? Como assim? Não, agora tem que ir embora, inclusive, né? Abre o portão e vai. Exato. Né? Mas o meu pai tem que me buscar. Não, tem que cumprir a lei. Cumprir a lei e tal, né? Cumpra-se a lei. Cumprir a lei. Exatamente isso, né? Quando... Isso aí tem alguma coisa já no direito romano, né? Essa questão cumpridora de lei, assim, mas o direito romano foi purificado pelo cristianismo, assim, com a ideia de consciência individual mesmo. E tu não pode cumprir uma lei que seja injusta, certo? Quando surge, não, a lei é botar incenso aqui para os ídolos. Tá aí, o cristianismo começa assim com o descumprimento da lei, certo? Porque é uma lei idiota. Mas tem que pagar o imposto. Nosso Senhor disse, paga. Tem problema. Porque isso aí não é idiota. Agora, botar incenso pro ídolo, não, isso eu não vou cumprir, tu vai morrer. Morro. Certo? Essa é a base do cristianismo. Eu morro, mas não cumpro a lei. Se ela for idiota. A mesma lei ali, o cara não pode vender sem alvará. Daí é a mesma coisa, tu vai ali, o cara tem uma distribuidora e tem 10 funcionários, tu vai lá, fecha as portas, tal, aplica uma multa, e tu faz a mesma coisa com a tia que tá vendendo cocada na rua.
a mesma coisa, aplica a mesma lei. Né? A mesma lei. Porra, então o brigadiano chega ali, a gente elogiou a brigada, a gente já vai ver aqui, já vai xingar a brigada. Pô, tu não vai pegar as cocadas da tia, né, cara? Tu manda ela pra vaza. Vai embora, vai circulando, senão eu vou ter que... Vai circulando, nem te vi. Não, ali vai 5, 6 brigadianos, mais um 10 fiscal e coisa e tal, pra pegar as rapaduras da tia. Os caras tão loucos. Mas lá na Bom Jesus, daí pode ir. Não, peguei a bala de 12 aqui, ó. Vou chegar aqui, senão a bala de 12 vai comer. Isso, vocês estão aí jogando bola, vocês vão tomar tiro de 12 na cara. Tomar tiro de 12 na cara. Eu sou guarda municipal, rapaz. Te dá tiro de 12 porque tu joga bola. No Parque Marinha. No Parque Marinha. No Parque Marinha. Pô, o Parque Marinha... No meu tempo. Chega ali nos caras que entregam cocaína na Carlos Gomes ali, pros caras que trabalham. Isso. Até no exemplo do Parque Marinha é isso, né? Que ali, assim, por anos, foi o lugar das maiores trocas, aí, das maiores transações. Isso. E nada feito. Nunca vi. Nunca vi. Bola sem máscara. Nunca vi ninguém, nunca vi sequer um 38. Um guarda passando com 38 ali, apontando uma arma mais singela na cara E de tem às 4h20, toda tarde tem ali na pista de skate a saudação ao sol invicto. Saudação. E nunca ninguém fez nada. Aí o cara tá jogando bola ali tranquilo. Não. Bala de 12. Mas muito bem. Muito obrigado a todos. Esse foi o podcast do Instituto Hugo de São Vítor. Sempre com patrocínio. Por incrível que pareça. Se não formos presos, voltamos na semana que vem. Se não formos presos. Né? Voltamos, sim. Mas sabe como é. Alguém vai voltar, nem que seja o Gozo ou... Isso, alguém volta. Não, a gente já tá preparado aqui. Um abraço pro Rocco. Um abraço pro Rocco, né? Um abraço pro Rocco. Que provavelmente nunca vai ouvir nenhum podcast. Vão ter que me engolir. Vão ter que... Nos próximos episódios do podcast. Com seu número cabalístico de tiros no peito. Muito obrigado. Até a próxima.